galera, vamos cair direto aqui pro polêmico, né? Porque muita gente fala que não se deve operar o simulador ou conta demonstrativa e outras pessoas, eu sou um, aonde eu recomendo que você comece por um simulador, né? O que acontece? Que muitas vezes a maior parte dos iniciantes, né, que nunca tiveram contato com o mercado, estão chegando agora, pô, viram uma aula de alguém, viram a abertura, gostaram, viram o potencial do resultado, né? E estão começando no mercado e, pum, praticamente uma galera, na minha opinião, faz de uma forma errada, que força a galera a começar em conta real, né? Não, põe o dinheiro, já começa a operar para ganhar e tudo aquela coisa assim. E normalmente esse argumento é o nome de um livro do Nassim Taleb, Skin in the Game, né? A gente vai até, eu trouxe uma imagem dele, botando a mão na massa, a tradução mais ou menos para o Brasil que ficaria, né? Botando a pele no jogo, vivenciando o jogo, que seria a tradução um pouco mais livre, mas mais correta, né? E esse comportamento de ser forçado a entrar no game, de entrar no mercado sem estar preparado nenhum, não conhece nada ainda, para mim, ele justifica muito a estatística que a maior parte dos iniciantes acabam perdendo dinheiro, aí acabam falando mal, aí acabam deixando de aproveitar o mercado, para que é uma coisa fantástica, botar o dinheiro para trabalhar para você e tudo mais, né? E fazer uma bola de neve mesmo. Então, infelizmente, existe algumas pessoas que acreditam nesse ponto de vista, eu discordo, né? E eu vou apresentar alguns pontos aqui. E eu quero trazer aqui os pontos que eu discordo dessa abordagem, que você está chegando no mercado, deve já ir para a conta real. Né? Tem um esporte olímpico, né, das Olimpíadas de Inverno, que eu não conhecia, e tá aí eu botei até, ele se chama curling, né? E entre nós aqui, só entre nós aqui, é tipo um jogo de bocha, para quem mora no sul sabe, né? Bocha com mais alternativa, tem uns carinha que ficam varrendo o gelo para a pedra ir mais rápida, para direcionar e para onde a pedra deve ir. É um jogo muito estranho, eu gosto bastante do curling, tá? Aprendi a gostar vendo as Olimpíadas de Inverno. E o que eu quero te dizer com esse exemplo, né? Afinal estamos falando de mercado, eu estou falando de curling, né? No simulador, você vai ter um primeiro contato com o mercado e vai descobrir algumas coisas básicas que muitas pessoas até hoje não sabem e é a causa de muitas vezes terem prejuízo por isso. Por exemplo, existem aqui na corretora, a corretora libera diversos CFDs, né? Libera CFD de mini índice, mini dólar, de ouro, petróleo, ações, forex, que são moedas, ações em tudo que é lugar do mundo praticamente, né? E aí tem uma coisinha assim, né? Nem todos os ativos, por estarem dentro da plataforma, são iguais, operam da mesma maneira, estão abertos da mesma maneira, certo? Por exemplo, muita gente não sabe, mas tem alguns ativos que fecham, né? Marco, pô, vou dar um exemplo. Se você olha aí o BRA50, tá? Que é o mini índice aqui na Active Trades, você vai ver que ele tem horário de pregão. Não adianta você chegar às 22 horas e querer operar. Não, às 22 horas tem um monte de outros ativos aqui na corretora que você pode utilizar, né? E por que eu estou dizendo isso? E é assim a mesma coisa com o ouro, com o petróleo, eles fecham, eles abrem, né? Um intervalo diferente. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você vem para o mercado com uma estratégia, né? Alguém te ensinou uma estratégia, você adquiriu um curso, um treinamento, fez a sua própria estratégia. E dando um exemplo, pode ser que você não fique confortável de colocar uma operação num dia para o outro, né? Você gosta mais do day trade, do scalper, entrar e sair naquele mesmo dia, em 1, 2 horas no máximo e tudo mais. E daqui a pouco você deu o setup da sua estratégia num mercado que fecha. Aí você tá ali, não deu a entrada, você entrou, tudo certinho, e de repente o mercado fecha, você não sabia, e você aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o seu coração? Como é que vai ficar a sua mente? Vai dar um desconforto geral.
E isso no simulador eu considero como as coisas básicas. Isso no simulador vai acontecer com você, mas você não perde dinheiro de verdade. Por isso que ele é um simulador, entendeu? Outra coisa que é muito comum acontecer, muito comum mesmo, você vai colocar uma posição no mercado e erra o tamanho da posição do mercado. Né? No MetaTrader você tem microlote, mini lote e lote. Dando exemplo, se você não entende isso ainda, você não está apto ainda para o mercado real. Entendeu? E existe essa forçação de barra. Né? Mesma coisa com o mercado dentro da própria corretora. Active Trades você pode operar ações. Né? O que significa um microlote em ações, o que significa um mini lote em ações, tudo mais. Você no simulador você pode errar à vontade. Né? Você pode ir testando, se você tem uma metodologia de cálculo automatizada, se você faz o cálculo na mão, se você tem planilha Excel, se você tem Expert Advisor, robozinho, se você tem script, o que você tiver, você pode colocar ali. Outra coisa muito interessante, até hoje, né, acontece, muita gente, a corretora, todas as corretoras, elas ganham dinheiro, sabe, né? Você sabe disso, né, que as corretoras ganham dinheiro. E elas ganham fornecendo serviço. E por exemplo, você tem um preço BID e um preço ESC. Marco, me dá um outro exemplo. Olha só, se você alguma vez já foi viajar, ou até antes, eu não vejo jornal há muitos anos, mas antes no jornal aparecia dólar compra e dólar venda, né? O mesmo dólar comercial tinha um preço de compra e um preço de venda. Essa diferença se chama spread, tá? Tem várias formas de explicar o spread, mas só para você entender de uma forma bem básica, a diferença fica para a corretora, a diferença fica para a casa de câmbio, né, entre outras coisinhas ali. Elas são calculadas com taxa de mercado, tudo mais, tem várias formas, mas entenda que uma parte daquilo ali fica para a corretora. E aí o que acontece? Se você está no simulador, aí você compra ou vende, e aí você bate o olho no preço que você comprou ou vendeu, e não é o mesmo preço que está na sua plataforma ali, né? E aí, deu errado, não sei o que, calculou. No simulador acontece isso e você vai entendendo a realidade do que está acontecendo. Esse é o nível básico aqui para a gente não estender muito, né? No nível mais pro, que eu chamo, né? Quando eu subo um pouco o nível da galera lá na MTeam, por que o simulador é tão bom? Se vocês descobrissem, soubessem como é que era um simulador antigo, hoje vocês têm simulador de ponta aí, reflete 99,8% do que é a realidade, tanto em termos de liquidez, de execução de ordem, alguns tem uns delayzinhos lá, uma derrapagem, page, mas muito pouco. Porque antigamente não era nada assim, tá? Você estava lá no simulador, era tudo bonzinho, tudo gostosinho, você vinha para o mercado real, aí você tem algumas diferenças, como liquidez, né, tudo mais, mas era completamente diferente. Hoje você tem a oportunidade de estar com um simulador muito bom. Mas subindo o nível que eu estava falando, tem uma coisa muito legal, né? Que é no simulador, ele te traz para a realidade. Ele faz com que você choque a ideia que você tem de expectativa com a realidade. Você pegue a realidade, a expectativa que você tem e compare com a realidade. Como assim, Marco? Muita gente fica olhando o tamanho de boleta de um, de outro com mais, e não tem nem ideia de quanto precisa para bater aquela boleta para operar consistentemente, né? Para operar grande, operar pequeno. E quando você vem no simulador e usa da maneira correta, você vê que aquela boleta lá eu não consigo ainda, eu preciso fazer com que o meu capital cresça até o nível X para conseguir boletar naquele tamanho. Uma das outras coisas ainda que eu podia dizer é o dedo rápido e o dedo lento, né? Muitas vezes você precisa ser muito mais rápido, né, no mercado real, né, e do que você estava olhando quando você está olhando backtest, quando você está olhando replay de profit chart. Nem vou entrar no replay de profit chart, porque tem mais aí, replay de profit chart, né? Então, dedo rápido e dedo lento, né? Ver muitas coisas, você consegue trabalhar também aquele grupozinho que eu sei que você tem do WhatsApp, do Telegram, né? Onde a galera compartilha um monte de coisa, dá sempre gain, tá todo mundo bilionário, né? Só que não. E aí você vem e começa a usar aquelas ideias dentro do simulador, sem perder e sem ganhar.
e aí você começa a distinguir, né, o que é verdade, o que é fake e tudo mais. Então, isso são alguns pontos que eu chamo de que o simulador ele é fantástico, né? É, e aqui ali, o livro que eu estava falando do Nassim Taleb, né, Skin in the Game, Arriscando a Própria Pele, seria a tradução aqui. Para mim, o mais importante de um simulador de verdade, claro, você analisa estratégia, você analisa a corretora, você vê tipo de ativo, você vê spread, você vê um monte de coisa. Mas o mais importante é você se ver, mesmo no simulador. Eu sei, e é óbvio, né? Quando a gente não tem dinheiro na mesa de verdade, o estresse é bem menor, né? Bem menor. Pô, pode entrar mesmo aceitando o tamanho da conta, o lote e tudo mais, 100 ações, 10 contratos, 5 contratos, não importa quantos. Quando não tem dinheiro de verdade, o estresse é mais calmo. É verdade, mas ele existe. Se você trabalha de uma maneira certa, com o simulador, ele existe. Só que é claro que você não fica feliz quando ganha, nem triste, tão triste quando perde, né? Porque não tem aquilo ali. Tem uma frase que eu uso muito para os meus alunos ali na MTeam. Se você não é rentável no simulador, olha para meus olhos azuis aqui, tá? Se você não é rentável no simulador, por que você acha que vai ser rentável em conta real? É uma pergunta para você refletir. Eu sei que dói, né? Mas a gente está falando a verdade aqui. Meu objetivo é fazer com que realmente você consiga performar bem em conta real, no simulador e na conta real. Quando eu faço essa pergunta, estou falando de mim lá na MTeam, eu consigo rapidamente identificar perfil de jogador e perfil de operador investidor. Rapidamente. Né? Porque o jogador ele quer rápido, ele quer as coisas para ontem, ele não quer nem estudar, ele não quer testar, ele não quer fazer nada. Ele quer botar ali skin in the game, quer boletar, quer achar que isso aqui é uma brincadeira. Não, isso aqui é um trabalho muito sério. Né? Apesar de ter uma galera que brinca, isso aí é muito estudo, muito trabalho, tem que sentar a bundinha na cadeira e transpirar tudo mais. Então, dói eu estar falando isso, mas entenda que se você entrar com o espírito de jogador, a coisa não vai ficar bacana, tá? Provavelmente seu resultado não será bacana. E aí tem uma pergunta que é geral, né? Quanto tempo eu devo ficar em simulador? Acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque varia, né? Varia de pessoa para pessoa, mas eu tenho algumas ideias e eu falei que eu ia trazer um resultado aqui operando no mini dólar, né? Eu estou trazendo a primeira semana de abril aqui para vocês, estou gravando antes, como eu falei, senão a gente teria o S&P 500. E eu vou te trazer o resultado aí de janeiro até agora para você ver uma coisa bem bacana. Mas vamos entrar aqui na questão do tempo, tá? Quanto tempo de simulador? Eu trouxe aqui para vocês os contratos, né? O resultado dos contratos de janeiro, fevereiro, março e agora a gente está no 1º de abril. Aqui como resultado de conta real, você pode ver a corretora aí, mas não é questão disso. Quero mostrar para vocês têm o número de operações, assertividade, etc. Né? E aqui em janeiro, aqui em fevereiro, uma coisa bacana, eu não tenho medo, né, de mostrar resultado, eu não ganho sempre, tá? Então vocês podem ver esse vermelho aí, a gente conseguiu, né? Eu consegui buscar no final do mês. Não foi fácil, para mim em fevereiro foi com umas viagens e tudo mais, mas não é desculpa. E não foi fácil, mas eu consegui fechar o fevereiro no positivo, que é o meu grande objetivo, né? Então, já foi janeiro, foi fevereiro, foi março, foi um mês aí bem mais tranquilo para mim, né? Não tive tanto viagem, fiquei aqui, aquela coisa assim, deu coisa bacana. E também agora no início de abril a gente conseguiu acertar boa mão aí nas 5 operações que a gente fez aí durante o dia. Se foram operações... Bom, quem acompanhou lá a MTeam viu os trades porque eu botei. Mas o que eu quero finalizar com isso? Vocês viram que rapidamente, nesses prints aqui para vocês, eu passei 3 meses de operação para vocês. Janeiro, fevereiro, março e os primeiros dias de abril aí. E para mim 3 meses é o que eu chamo a partir de 3 meses. Se você está sendo rentável em 3 meses, aí você está, entre aspas, habilitado. Eu acho que você tem maior probabilidade de ser rentável em conta real. É claro que aí tem esse pulo
do simulador para uma conta real, como deve ser feito, o volume que vai ser feito, aquela coisa toda, a quantidade que você vai operar, mas isso aí cada um tem uma maneira de ensinar, qual é a sua linha de pensamento, mas eu acredito que quando você consegue 3 meses, assim, no final de 3 meses, a partir de 3 meses, bons resultados, realmente eu acho, né, que vale a pena vir para a conta real, que você tem uma probabilidade maior de ser rentável. Agora, note uma coisa, ali nesse mini dólar, eu sou day trader, tá? Então não tem operações longas, são operações bem curtas, né? São algumas scalpers e day trade. Notem que existe um volume grande de operação, porque o que acontece? Vai depender da sua estratégia, por isso é uma dificuldade eu falar geral, assim, geral para todo mundo. Por exemplo, vamos supor que a média de operação de uma estratégia seja uma operação por mês. Aí você vê, operou janeiro, operou fevereiro, operou março. Para mim ainda não, né? O número estatístico dela é muito fraco, né? Não tem uma amostra boa, em termos estatísticos seria amostra, não tem o número de amostra boa. Agora, num day trade, você viu a porrada de trades que eu fiz, então dá ali, vai bem, peguei várias dinâmicas de mercado em alto, mercado em baixo, mercado lateralizado, mercado volátil sem volatilidade, mercado violonando para tudo que é lado, ministro falando uma coisa, ministro falando outra, aquela coisa toda. Então, já dá para a gente realmente ter uma boa noção do que pode vir a ser a conta real, certo? E para finalizar, se você utilizar o simulador como jogo, sinceramente, a maior probabilidade é que você quebre, tá? Sinceramente. Agora, se você utilizar o simulador de uma maneira consistente, real, bem adaptada ao que vai ser a realidade, isso te dá uma aceleração de resultado fantástica. Eu tenho vários alunos que fizeram isso, né? Tem a briga interna de querer jogar, mas que aceitaram o processo. E aí eles, hoje, aquele tempo que eu fiquei lá atrás no simulador realmente me ajudou, né? Ajudou. Então, essa é a minha metodologia, essa é a maneira que eu acredito, bem tranquilo. Entendo que tem pessoas operadores que pensam de uma maneira totalmente diferente da minha, as respeito, não concordo, mas as respeito. E esses aqui são plenos aí, os pontos fortes aí, porque eu acredito que você sim deve começar no simulador e aí sim, depois deve partir para a conta real. Só ficar no simulador não vai dar dinheiro, isso é verdade. Então, momento que está consistente, venha para a conta real, botar a grana na conta, certo? Deixa o joinha, se gostou, dá o like, deixa o comentário, compartilhe com o amigão, com a amigona e uma excelente semana para todos nós que operamos de verdade. Um abraço, feliz Páscoa para todo mundo e até a semana que vem, se Deus quiser.